Certo? Certo? Não, né? Olha lá. Bom, irmãos, nós vamos ter uma dinâmica diferente, não só neste início. Nosso café foi comemorativo ao dia da escola dominical, né? Mas também nós vamos começar a partir de agora uma nova série, um novo ciclo de estudos a respeito da Bíblia e das doutrinas da igreja, doutrinas elementares, porque nós vamos dar início à classe de catecúmenos para aqueles que desejam fazer profissão de fé e batismo, e para aqueles que já são professos, irão revisitar as doutrinas básicas mais elementares da nossa igreja, né? Então a gente vai ter algumas dinâmicas diferentes em relação daqui até o final do ano, né? Ao longo de 13 lições. Nós vamos ter a chamada feita pelos diáconos, eles vão depois, a partir de outubro, separar entre quem é da sala de adultos e aqueles que vão fazer classe de catecúmenos, que desejam professar a fé. Então, se você já tem essa intenção, já procure o diácono ao final da aula para falar do seu nome completo, para ele anotar numa lista à parte, né? Ou se está na classe de adultos, ele separar depois, que a gente vai ter uma chamada separada, né? A segunda alteração que a gente vai ter é com relação à sala de adolescentes, né? As adolescentes, elas também vão ficar participando aqui, para que possam aprender neste momento a doutrina básica da igreja e, se desejarem, também poderão fazer profissão de fé, né? E batismo. E aí, então, depois desse ciclo, elas retornam para a sala específica de adolescentes, né? Então, essas são as mudanças em termos da sala. Diga. Mais do que um reforço, na verdade. Agora você vai aprender a essência do que a gente crê. Então, hoje a gente vai aprender sobre a Bíblia, exatamente. Então a gente vai aprender sobre o que é a Bíblia, o que é salvação, quem é Jesus, ou seja, os passos básicos elementares para a fé cristã, né? Não só a fé cristã, mas a fé cristã reformada. E a gente já vai ver a partir da aula de hoje por que a gente tem que separar o que é a fé cristã da fé cristã reformada, protestante. E aí a gente vai tendo algumas provocações com as lições que acabam colocando a Igreja Presbiteriana do Brasil como uma igreja que tem um sistema doutrinário um pouco, para não falar muito, diferente de muitas igrejas que também são cristãs e também são evangélicas, certo? Mas é preciso entender isso, então, e aí por isso que vamos estudar, tá certo? Na dinâmica da aula, os diáconos eles vão distribuir ao longo de todos os domingos papelzinho, tá? Então, se você quiser, já vem com papel, já vem com caneta. Todo mundo vai receber papel. Você pode ou não ter perguntas, né? Mas todo mundo vai pegar o papel e vai depois devolver o papel, seja com uma pergunta ou sem pergunta, certo? A gente não vai ter uma caixa, a gente vai providenciar uma caixinha. Então, ao final da escola dominical, vai ter a caixinha lá, vocês vão poder depositar o papel em branco ou com perguntas, certo? E como a gente não tem a caixinha hoje, eles vão passar depois com um cestinho recolhendo. Então, não tenho nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, coloca lá o papelzinho em branco. Tenho dúvida, tenho pergunta, anota, dá o papelzinho e coloca ali. Diga. Você vai fazer uma pergunta sobre a aula, que você ficou com dúvida, tá? Se você tiver alguma pergunta que você não entendeu e que você quer aprender mais, tá? Aí, depois de 4 aulas, nós vamos fazer uma pausa, não vai ter o estudo com matemática, mas aí os professores vão ficar aqui e vão responder as perguntas, né? Vai ter um intervalo entre as aulas, isso aí. Tá vendo? Vocês têm que ser assim, ó. Vocês têm que perguntar, entendeu?
sangue novo na parada, né? Agita a aula. Então, a dinâmica vai ser essa. A gente vai ter aula, vocês vão poder perguntar aqui, e espero que perguntem, que falem, que conversem, né? Vocês sabem que eu pergunto, que eu provoco. Mas tem alguma coisa que você ficou constrangido de perguntar, coloca no papel. Pronto. Você coloca no papelzinho, né? E aí a gente vai responder depois. Tá certo? Então, todas as perguntas difíceis, você já sabe. O Jatir responde depois, né? Eu fico com as mais fáceis. Se é fácil, difícil, se for muito difícil, passa para o pastor, né? O Rafael ajuda o Jatir nas difíceis aí. Alguma dúvida na dinâmica? Não? Todo mundo entendeu? Então, dúvidas? Comecem a anotar. Perguntas, pode fazer agora. Não é porque para deixar só para o papel. Pode já fazer agora. E aí depois, se não teve pergunta aqui, a gente vai responder as perguntas e a gente vai nessa dinâmica, certo? A cada 4 domingos a gente faz uma pausa para relembrar o que foi falado e responder as perguntas. As crianças continuam lá, tendo a aula delas sobre criação, certo? É isso aí, tem que voltar lá para a 5ª série, né? A Escritura Sagrada, Bíblia, esse é o nosso tema para a gente estudar hoje. E aí, deixa eu ver, estou não me perdendo tempo. O que nós precisamos pensar a respeito da Bíblia? E aí, acho que tirou da tela lá. Neemias, capítulo 8, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Se não achou Neemias, é só pegar Salmos e voltar. Jó, Esther, Neemias. Neemias, pode distribuir para todo mundo já. Neemias, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Deus, os filhos de Israel, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade,
Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e que possamos refletir sobre a sua importância, o seu significado, sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos orienta com o Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto de Neemias, ele vai nos apontar para alguns aspectos interessantes quando nós falamos sobre a Bíblia. Reuniram todos para ouvir a lei de Moisés. Veja que se nós falamos da lei de Moisés, nós estamos falando de apenas um pequeno trecho, um pequeno pedaço do que hoje nós entendemos como Bíblia. Contudo, à época, esta era a Bíblia deles, certo? Então estamos falando de um momento onde apenas alguns escritos do que nós temos hoje é que representavam a palavra de Deus, o conjunto da palavra de Deus. E o que o texto nos fala? Verso 3, voltando para o verso 3, ouvidos atentos ao livro. Isso mostra uma disposição das pessoas em relação à palavra de Deus. Se nós queremos entender de Deus, sobre Deus, a respeito de Deus, o primeiro aspecto então é a intenção, e essa intenção ela tem que se dar no sentido de atentar-se, de dedicar atenção para o que está sendo falado e o que está sendo ouvido. O povo se colocou em pé quando o livro foi aberto. A postura de se colocar em pé é uma postura de reverência e entendimento de que a lei de Moisés, ela representava, portanto, a palavra de Deus. É como se Deus estivesse ali falando de fato com o povo. Então, em reverência, vamos nos colocar em pé. E aí, quando deixa funcionar, adoraram ao Senhor. Verso 6. E veja que nós vamos ter uma postura aqui interessante, porque ao ouvir o clamor de Esdras, o povo se prostra então. Nós temos uma dinâmica interessante, que é da alva até o meio-dia, o povo então se colocou de pé quando se abriram os livros. E aí a gente tem que já pensar que abrir-se o livro não é necessariamente abrir o livro como nós temos aqui, né? Porque não existia esse tipo de encadernação à época. Mas estamos falando então de abrir-se os rolos, tá certo? Então vamos agora abrir o rolo, né? Esticar a folha que está enrolada. Então, ao abrir os rolos, o povo então percebeu que estavam diante da palavra de Deus, da lei de Deus, da lei de Moisés. E logo então, ao seguir a leitura, eles são convocados, instados a refletir sobre o que estão falando, o que está sendo lido. E eles então se prostram, adoram ao Senhor. Esta é a postura que nós temos diante da palavra de Deus, de reverência a Deus e de adoração a Deus. Como alguém pode conhecer a Deus? Parece uma pergunta simples, mas no mundo que nós vivemos hoje, e não era diferente à época lá atrás, falar como se pode conhecer a Deus tem muitas respostas. Me diga alguma delas, que não é a Bíblia. Como que as pessoas dizem que podem conhecer a Deus? Não precisa não. Hein? Como que as pessoas dizem que podem conhecer a Deus? Estou tomando água, mas tem gente que toma outras coisas para conhecer a Deus, não é? Tem gente que toma algumas coisinhas para conhecer a Deus.
para se aproximar do transcendente. Então, o uso de substâncias alucinógenas é uma das formas das pessoas se aproximarem, se elevarem em espírito para conhecer Deus. Seja que Deus for esse, mas talvez até mesmo Deus da Bíblia. Né? O que mais? As pessoas vêm à igreja, isso mesmo. Elas vêm à igreja, e aí o que acontece nessas igrejas? Em várias. Aqui pelo menos a gente sabe que não. Elas oram, elas começam orando, mas aí depois de tanto orar, pelo menos é isso que a gente vê, elas oram, e depois nem elas conseguem entender o que elas mesmas estão falando, porque a gente também não entende o que elas estão falando, já que estão falando em outras línguas, e aí elas são tomadas por uma força, por uma energia, por algo transcendente, e elas começam a se aproximar de Deus também, certo? E começam a receber uma revelação que somente elas entendem. Por aí mesmo. Tem língua que a gente nem árabe consegue entender o que elas estão falando, né? Porque a língua até falam que é língua dos anjos, correto? E aí veja que esta prática mostra então algo semelhante com outras religiões de um estado de transe, onde você sai do seu corpo e você então se aproxima de Deus. E você recebe uma mensagem especial, você recebe alguma coisa dessa transcendência. É uma forma que as pessoas têm de conhecer a Deus, né? Outros vão buscar na estrutura do texto, outros vão buscar então na profundidade das palavras e vão estudar as palavras, as letras, e não vão ficar presos à língua portuguesa, mas vão estudar os originais, os textos originais, e vão esmiuçar tudo isso. Não está errado. Contudo, só isso basta para conhecer a Deus. Porque senão qualquer doutor em letras, historiador, arqueólogo, especialista em documentos, pode se aprofundar em línguas antigas, em textos, e se especializar nesse assunto e conhecer a Deus. Contudo, não é porque está conhecendo a Deus que eles vão professar esse Deus como Deus de fato e relacioná-lo com uma fé. Portanto, as respostas para essa pergunta, como alguém pode conhecer a Deus, são várias no mundo de hoje, e que também já o eram lá atrás. O que a gente precisa entender é que Deus, esse é o ponto inicial que nós tomamos. Deus se faz revelar. Deus se revela. Portanto, nós entendemos que só podemos conhecer a Deus a partir do momento que Ele se revela. E o que é, portanto, a revelação de Deus? Aí isso nos leva então a outra pergunta, né? As respostas elas vão sempre nos direcionando para outra pergunta. Que tipo de revelação a gente tem? Revelação geral. Ou seja, mesmo que a Bíblia não existisse, assim como ela não existiu. Concorda comigo? Teve um tempo que ela não existiu. Adão e Eva tinham Bíblia? Não tinha, né? Privilégio deles conversar direto com Deus, até aprontar, né? Depois que aprontaram, depois que pecaram, o que aconteceu? Ainda assim conversaram com Deus, porque a narrativa que nós temos hoje ainda mostra Deus conversando com eles, né? Mas, sem a Bíblia, escrita do jeito que nós temos hoje, tem como conhecer a Deus? Deus se revela de alguma forma? Sim ou não? Sim, já temos uma resposta então. Uma boa pergunta, está vendo? Adão e Eva sabiam ler? Depende. Se Deus já os fez sabendo escrever, então eles tinham que saber ler. Agora, se o fato de escrever foi ensinado depois, então eles aprenderam a ler depois, concorda comigo? Quem que foi a escola de Adão e Eva? O mundo, a vida, e Deus também. Pois é, olha só.
E Deus era o professor, não podia brigar com ele, hein? Vamos lá para o texto de Salmos 19:1. Alguém abra para nós, Salmo 19:1. Romanos 1:20. Vocês ficam... Essa reclamação de escola está na cabeça de um monte de gente, mas alguns não querem falar, né? Salmos 19, versículo 1. O que revela Deus, segundo o salmista? Deu chiado na hora de ouvir. Preciso falar um pouquinho mais alto, vou aumentar o volume. O que revela Deus? Céus. Os céus, como diz o texto, os céus revelam. Os céus manifestam o poder, a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para o firmamento, para os céus e a terra, para a criação, para a obra de Deus, alguns vão falar que é acaso, outros vão falar que é alienígena, outros vão falar que é alguma força criadora mais inteligente, alguma coisa ou nada. Nós estamos diante de algo que todo mundo percebe. Deus se revela na perfeição da criação, em toda a estrutura que existe hoje, percebida pelo homem, e até aquilo que nós ainda vamos alcançar quando olhamos para o além. Romanos 1:20. Não tem desculpa nós falarmos como seres humanos que não podemos conhecer Deus porque Ele não se manifestou, Ele não se materializou, Ele não falou comigo. É indesculpável, não tem desculpa, segundo o raciocínio de Paulo. E aí não preciso ler só o verso 20, mas eu posso ler todo o texto inicial de Romanos e tantos outros textos para mostrar, até mesmo dos Salmos. Deus se revela, se manifesta de forma geral, ampla, sem tratar de modo específico, pela criação dele. Simples assim. Agora, existe uma revelação, a necessidade de algo mais, de sabermos algo mais sobre esse Deus. E Ele mesmo, então, se manifesta de modo especial. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Uma pergunta, onde você ouviu isso? Olha lá, Rafael. Segundo a Manu, Rafael, ela falou que Deus, em algum momento, se manifestou em forma de galinha ou de gavião. Olha lá, ó. Tá vendo que a fonte dela tá certa, tá vendo? Salmo 57, dá um Paulo que foi falado sobre isso, e tem um momento que Davi no Salmo ele fala sobre buscar refúgio nas águas do Deus. Eu falei que era uma analogia muitas vezes usada no Antigo Testamento, como se Deus puxasse o seu povo, trouxesse o seu povo, como uma galinha protege seus filhos. Tá vendo? Manu, presta atenção. Presta atenção, Manu. Ó, você não entendeu direito o que o Rafael falou. Assim como a gente usa figuras de linguagem, assim como a gente usa exemplos para mostrar algo maior, mais complexo, mais difícil, o salmista ele fala: vou falar de que jeito da proteção de Deus, do cuidado de Deus. O que uma galinha faz? No contexto rural que todo mundo vivia à época, o que a galinha faz com seus filhotinhos? Se vem algum
gato para pegar, o que ela faz? Esconde debaixo da onde? Da asa, não é? Como que Deus vai se revelar na sua proteção? Adiantando já algumas coisas. Iluminando pessoas para escrever coisas complexas de formas simples, para que a gente possa entender o que é esse Deus e quem é esse Deus. A proteção de Deus a gente entende de que jeito então? De uma forma muito simples. Uma galinha botando os pintinhos debaixo da sua asa. Certo? Como é que eu conheço Deus? Como é que se dá a revelação especial da proteção de Deus? Por meio da palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Paulo, de novo, ele vai falar agora, olha, nós temos uma questão bem simples aqui. O mundo não conhece a Deus pela revelação natural. Deus, então, se manifesta de forma especial, específica, usa pessoas inspiradas por Deus, iluminadas por Deus, para falar, para escrever, para anunciar quem Ele é. E o que as pessoas fazem? Mesmo assim, não acreditam, não querem. Oi? Não nesse momento. Perceba que a questão agora é que nós saímos dessa revelação que poderia ser, por alguns até, falar, não, como assim? Eu não consigo ver Deus no sol, na lua, nas estrelas, não consigo ver Deus na criação, no meu próprio corpo, no ser humano, não consigo ver Deus fazendo algo assim, ou por mais que Ele tenha feito, o que além disso existe? Então Deus se manifesta, se revela de forma especial através da palavra, certo? Pelo seu Santo Espírito Ele manifesta então algo além do que seria perceptível aos nossos sentidos. É isso que acontece. Mas mesmo assim, Paulo termina falando que isto acontece de uma forma diferente do que as pessoas esperam. Porque enquanto o mundo está preso em suas filosofias, enquanto o mundo está preso no seu eu e olhando para o homem para tentar explicar todo o resto, a loucura da palavra de Deus se mostra de uma forma totalmente diferente. Loucura. Esse é o termo que Paulo usa para pregação da palavra de Deus, da revelação de Deus. E é por isso que quando você, eu, falamos de Deus, das coisas de Deus para qualquer outra pessoa, o que essas pessoas falam de nós? Exatamente. É louco. Não existe essa coisa não. Você que não é inteligente. Você é louco. Você não é inteligente. Você não é esperto o suficiente. Você é massa de manobra, certo? Para algum espertalhão. É essa a posição que Paulo já fala. Loucura para os homens. Certo? Sabedoria de Deus, mas loucura para os homens. E aí nós estamos então diante do que é essa revelação. Salmos 119 e 130. Salmos 119 e 130. Com calma, vocês podem ler todo o Salmo 119, porque de trechos de 8 em 8 versículos mais ou menos, ele vai falar ao longo de 100 e tantos versículos sobre, adivinha o quê? A palavra de Deus. E ele vai fazer várias analogias, vai usar várias figuras de linguagem, vários exemplos para tentar mostrar não só o que é, mas a importância da palavra de Deus, do que Deus anuncia para as nossas vidas. Não.
Pode até ter, não lembro agora dos todos os versículos, mas Salmo 119, 130, lê de novo para mim o começo, a primeira parte. A revelação das tuas palavras, veja que a ação agora é de quem? Já era antes e continua sendo, de Deus. Deus decide se revelar, Deus decide se manifestar, Deus decide se fazer conhecido. E isso, portanto, então, a revelação de Deus. Ajuda aí, Larissa, vai. O que está no Salmo 119, 130? Esclarece. O que ela esclarece? As suas palavras. Deus se revela e esclarece aquilo que nós temos dúvidas sobre a própria palavra. Portanto, em última instância, se eu tenho dúvidas sobre a palavra de Deus, aonde que eu vou achar essa dúvida? Na própria palavra de Deus. Se Deus se revela, como que eu vou entender a revelação de Deus? Com o próprio Deus. A coisa se fecha nele mesmo, certo? Deus se revela a nós através das Escrituras Sagradas, e é por meio delas que nós vamos entendê-lo também, certo? É lógico que nós estamos diante de um panorama um pouco melhor do que as pessoas estavam à época que esses textos foram escritos. Por quê? Porque eles não existiam à época, certo? Então, estamos numa situação melhor, né? Temos mais obras escritas já estabelecidas para poder entender as outras. A coisa estava acontecendo naquele momento ainda, né? Qualquer um pode conhecer a Deus com profundidade? Sim ou não? Abriu uma divergência aqui. Pode? Só quem ele quer. A Manu já fala, pode, até mesmo estudando outras religiões e tudo mais. São dois caminhos. Tem mais? Tem mais resposta para isso? Qualquer um, que é sinônimo de todos, podem conhecer a Deus? Pode. Com profundidade? Conhecer a Deus? Talvez. Mas aí vem uma questão elementar aqui, básica na pergunta. Com profundidade. Como é que nós conhecemos Deus com profundidade? E aí nós vamos ter duas visões interessantes aqui. Porque Bernadette fala, Deus não pode ser conhecido por qualquer um com profundidade, somente por aqueles que Ele quer. Ele escolhe quem quer, quem pode conhecê-lo profundamente. E isto é uma chave, é uma linha doutrinária que nem todos têm. E aí a gente vai ter que pegar esse elemento e se desdobrar em outra aula depois, certo? Que é, a revelação de Deus acontece, mas todos podem conhecer a Deus de forma profunda. É um desdobramento da lição de hoje, certo? Para quem Deus se revela de forma profunda? A outra linha é, eu não preciso conhecer necessariamente ou depender de Deus, porque existem muitas formas e manifestações de Deus ao longo de toda a história da humanidade. Então eu posso, ao estudar tantas outras religiões, filosofias que já foram postas pelo mundo, eu posso então fazer um contraponto, eu posso fazer paralelos, eu posso fazer então uma compreensão de quem é esse Deus e o que ele não é, e diferenciá-lo de outros deuses se eles existem. E tem gente que caminha para isso e vai conhecer outras religiões, as outras filosofias, para poder entender quem é esse Deus. Aí você fala, acontece isso? Acontece, a ponto de você ter dentro do guarda-chuva cristão, dentro do outro guarda-chuva evangélico, né, você ter linhas doutrinárias
que explicam a Bíblia a partir de outras religiões. Diga. Vamos ver se eu sei. Senão eu já tive o Rafael responde depois. Fala. Espertinha, né? Vou deixar essa resposta para o final. Qual que é a outra pergunta? Jejum é tema de outra aula. Deixa para depois. Anota no papelzinho, você vai colocar na caixinha e entregar para os diáconos. Então, guarda ela aí, depois você vai entregar para a gente, para a aula do... Já tira do Rafael, que vai ser do pastor. A aula do pastor daí. Né? Você me lembra dessa pergunta que eu estou te devendo, certo? Da resposta. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. Diz o seguinte. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja aqui, respondendo já a sua pergunta, como que eu posso conhecer Deus profundamente? Tendo para aqueles que Ele se revela. Mas veja que, mais do que aqueles que Ele quer se revelar, eu tenho que entender que Deus se faz conhecido por um recurso, por uma pessoa, por alguém que o conhece intimamente, porque é Deus, assim como Ele. O próprio Espírito. E Paulo fala assim, olha, quem conhece você melhor do que você mesmo? Assim, quem conhece Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Portanto, é por meio do Espírito Santo de Deus que nós podemos conhecê-lo com profundidade. Não basta ter acesso à palavra de Deus na sua íntegra. É necessário, aí um termo matemático, né, de lógica, é necessário, o ponto de partida é, temos que ter acesso à palavra de Deus, isso é necessário, mas não é suficiente, porque muitas pessoas elas têm acesso à Bíblia, têm acesso a muitas Bíblias, têm acesso à versão em hebraico, em grego, em latim, em inglês, em espanhol, em alemão, em português, e aí a gente vai ver várias versões aqui, mas de todo jeito que você imaginar. E aí, essas pessoas mudam de vida? Também. Essas pessoas têm uma postura diferente. Essas pessoas, elas tão somente conhecem Deus, ou elas vivem a partir do conhecimento adquirido por Deus? É importante a gente pensar que conhecer a Deus com profundidade impacta a nossa vida. Assim como as pessoas são impactadas por várias outras literaturas. Pense num livro, esquece a Bíblia agora, por enquanto. Lembra de uma música que te marcou? Lembra agora de uma história, de um livro, de uma revista em quadrinhos, de um livro talvez da sua infância que nem palavra tinha, de uma história, já que não vai ser nem um livro, você não tinha nem acesso a livros, e a história que você ouviu. Nós somos, ao longo da nossa vida, marcados por literatura.
O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela não é uma simples literatura que vai marcar a nossa vida como um momento importante, mas ela vai nos direcionar para uma transformação. Se aproximar de Deus significa se afastar de algo. E só vai ter efeito esta palavra se ela estiver acompanhada de alguém, o Espírito Santo. Ler a Bíblia por ler, você vai conhecer um monte de gente que já leu a Bíblia 10 vezes. E talvez você se envergonhe, que você não leu nenhuma vez inteira sozinho. Mas ela leu 10 vezes. E aí a pergunta é, e daí? O que isso fez? Né? Veja, não é uma questão de qualquer um. Estou te devendo essa resposta ainda. Qualquer um que Deus, por meio do seu Santo Espírito, falar ao coração. Então não é qualquer um. E tem um momento da nossa vida que Deus passa a falar conosco por meio do seu Santo Espírito. Em algum momento da minha vida, eu ouvia sobre Deus, eu até cheguei a ler na Bíblia, mas não conhecia. Ou conhecia um pouco, já que temos revelação geral, correto? Temos até a revelação especial e é compreensível como o texto de Neemias. Todos aqueles que compreendiam o que se falava, ou seja, se você sabe ler, sabe escrever, você tem cognição, você pode ler e tentar entender o que está sendo escrito ali. Mas, de fato, a essência do que está sendo dito ali, você só vai entender de que jeito? Quando Deus, por meio do seu Santo Espírito, fala conosco. Então, qualquer um pode conhecer a Deus com profundidade? Qualquer um que Deus queira se revelar. Então, nós temos inteligência, nós temos cognição, mas só vamos conhecer Deus com profundidade se Ele quiser que você conheça. Então, eu quero conhecer a Deus? Peça para Ele. Leia a Bíblia, faça a oração, musiquinha da escola dominical das crianças, né? Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser conhecer a Deus, se quiser se aproximar de Deus. Esse é o seu passo. O passo de Deus é, será que eu quero falar com Ele? Será que é com Ele mesmo que eu quero falar? Essa é a decisão de Deus. A nosso favor, graças a Ele, estamos aqui porque Ele quis. E está nos dando a oportunidade de, segundo o seu Santo Espírito, ouvi-lo. Não porque eu estou falando, mas porque é Ele que está falando com o coração de vocês, corrigindo inclusivamente aquilo que eu estou falando de errado. Certo? O que é iluminação? Não adianta ficar tentando fazer um monte de pergunta que ia adiantar a aula, não. Fique espertinho aí, eu estou de olho em você, menina. O que é iluminação? É a obra realizada pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva à compreensão da Bíblia. Simples assim. Então, resumindo o que eu falei iluminação é aquilo que acontece, ou pelo menos deve acontecer, em todos os momentos que nós estamos diante da palavra de Deus. O povo convocado por Esdras, como diz a narrativa de Neemias que nós lemos, eles se colocaram para ouvir a Deus. Mas acompanhado de ouvir, tem lá a lista de vários nomes que falaram sobre o processo de ensino, instrução, e eles então ouviram, se dedicaram a entender. Mas tudo isso, assim como nós estamos fazendo agora, assim como acontece no estudo bíblico, assim como acontece no culto, assim como acontece no estudo, na reunião de oração, assim como acontece dentro da sua casa, toda vez que a Bíblia é lida, ela só vai ser compreendida em todo o seu potencial de revelação de Deus, quando quem age? Quando o Espírito Santo de Deus age. Porque é Ele que ilumina, traz luz para os seus olhos. Senão fica tudo escuro, fica tudo turvo. Você vai compreender ou tentar compreender segundo a sabedoria humana, segundo a filosofia deste século, deste mundo.
E aí, se você tem dúvidas sobre tantas filosofias assim, é só entrar no canal do YouTube da igreja, que você vai ver um estudo, uma série que a gente já fez sobre várias filosofias desse mundo. Está tudo lá. Né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Temos agora outro verbo, que não é iluminar. O que é o verbo? Inspirar. Vamos lá, eu vou falar inspirar, vocês fazem o movimento, certo? O ato. Inspire. O que aconteceu? Agora vocês prendam a respiração e fica aí por 10 minutos. Brincadeira, pode inspirar. O que é inspirar? Trazer o ar para dentro, não é isso? E nesse movimento de trazer o ar para dentro, a gente também usa um outro sentido de inspirar, que não é o sentido literal, né? Da palavra de trazer o ar para dentro dos pulmões, mas a gente usa isso para quê? Em que outro contexto? Se inspirar em uma pessoa, muito bem, que mais? Se inspirar em que mais, além de uma pessoa? Se inspirar numa música, numa letra, numa poesia, não é? Se inspirar para escrever algo, se inspirar para fazer alguma coisa. É como se eu estivesse falando assim, eu preciso de um referencial, mais ou menos isso, não é? Para poder fazer algo. Ou eu tomo como exemplo, vou apertar um pouquinho mais o sentido. Inspiração é como se eu estivesse trazendo para dentro de mim algo que não é meu, mas que eu pudesse então fazer algo a partir disso, não é? O sentido de inspirar então vem desse ar que vem para dentro de você. Então você se preenche com algo e se inspira para poder fazer algo, produzir algo. Esse é o sentido que a gente usa de inspiração quando a gente está falando isso daqui. Quando Paulo está falando que a palavra de Deus ela é inspirada, mas ela é inspirada por quê então? Ou por quem? O que diz o texto? Vamos voltar para o texto. Toda escritura é inspirada por Deus. Portanto, quem que é a fonte então? Quem que é esse ar que é trazido para dentro do ser? Deus. É inspirada por Deus. Para quê? Ou qual que é a continuação? Tem uma finalidade, correto? E aí veja que o ato então de ter a palavra de Deus inspirar alguém para escrever, é porque ela tem um propósito, tá? É o soprar de Deus anunciando a palavra a todos os escritores por ele usados para registrarem a sua vontade. O que diferencia iluminação de inspiração é que nós estamos então usando dois verbos para duas coisas distintas. Uma é que o processo começa pela inspiração. Deus inspirou diversos homens e mulheres para escrever o que ele gostaria que ficasse registrado de forma escrita. Exatamente. Quando nós acessamos o que foi inspirado, nós compreendemos isso a partir de um outro verbo, que é iluminação. Então hoje nós não somos inspirados para ler a palavra de Deus, nós somos iluminados para ler e compreender a palavra de Deus. Existem pessoas hoje, há uns tempos atrás, e continua até hoje, que elas se inspiram em Deus para escrever outras coisas que não o que a gente lê aqui, no que a gente chama de Bíblia. E aí a gente vai criar outras Bíblias.
outros livros. Nominalmente, já posso citar aqui um bem simples. Os Mormons. A Igreja dos Santos do Último Dia, não sei o que, de Jesus Cristo. Que é quase um parágrafo o nome. Os Mormons, eles leem a mesma coisa que a gente lê? Eles têm uma revelação específica de um anjo norte-americano, de um anjo que se manifestou a um índio, ou por um índio norte-americano, e que falou com o fundador dos Mormons sobre outra revelação. Que Jesus já não vai voltar mais em Jerusalém, vai voltar nos Estados Unidos, e agora o negócio é outro. E aí você tem toda uma situação totalmente diferente. Jesus Cristo só está na fachada, literalmente. Certo? Para deixar o termo mais escrachado que a gente tem. Existem outras? Existem outras. E até hoje, pessoas que se dizem profetas, que falam em nome de Deus, e mais do que isso, falam acima do que a palavra de Deus está escrita. Certo? O ponto principal e aí a profecia, a gente faz uma pergunta que é profecia, o que são profetas, que a gente responde numa próxima. Mas agora o fato existem pessoas que se manifestam e falam em nome de Deus e atribuem a esta fala dela o mesmo valor, o mesmo peso que a Bíblia, do que foi inspirado. A inspiração da palavra, e aí nós entendemos esta palavra como inspirada por Deus, mediante uma autoridade absoluta, que molda nosso comportamento, determina meus relacionamentos, direciona minhas decisões, possui a verdade. Portanto, ela é a nossa única regra de fé e prática de vida. Certo? Não estou falando que aqui, se ela é a única regra de fé e prática, significa então que eu vou aprender uma receita de bolo na Bíblia? Não, não é isso. Mas, quem é o ser humano? O que é o ser humano? Quem é Deus? O que é Deus? Como que o ser humano se relaciona com Deus? Como que Deus se relaciona com o ser humano? De onde viemos, onde estamos e para onde vamos? São perguntas essenciais que a resposta está onde? Na nossa única regra de fé e prática. Nem todas as perguntas vão ser respondidas pela Bíblia. Adão e Eva sabiam ler e escrever? Não sei. Adão e Eva tinham umbigo? Não sei, né? Mas tem tantas outras perguntas que a Bíblia responde naquilo que é essencial. Diga, vamos ver se. Não vou dar ponto extra não. Quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus, já que é inspiração, correto? Então, homens inspirados por Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Quem achou pode ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Pedro, então, ele está falando, olha, não é assim, qualquer um pode falar em nome de Deus e escrever qualquer coisa para falar que é Bíblia, certo? Homens inspirados por Deus, foram usados por Deus para revelar sobre Deus e que nós, então, tivéssemos conhecimento desse Deus. E aí, temos alguns nomes, Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João. No caso dos 3 escritos ali, narram a história de Jesus, como outros vão narrar outros fatos e outras histórias. Volta, vai. Qual que eu não respondi? O que é iluminação? Eu respondi, é o que estava ali no slide.
Para mim é exatamente o que estava ali, por isso que eu coloquei no slide. Através da Escritura Sagrada encontraremos a maneira correta para glorificar a Deus. Bíblia, e aí você vem da onde veio esse termo Bíblia, né? Que nos leva para biblioteca, mesma raiz, né? Tá difícil. Conjunto de livros, do grego biblos, né? Como se chamam as partes da Bíblia Sagrada? Vamos lá, agora vamos ajudar. Os mais experientes aí, vamos ajudar os menos experientes. Temos, essa vai ser fácil. Tem 2 partes, a gente tem outras subdivisões, mas no mínimo a gente tem 2 divisões na Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso, você escolar, não vale. Por que são chamados assim? Agora eu peguei, né? Antigo é velho e o novo é novo? Tem um marco temporal aí. Tem um marco importante. Antes e depois de Cristo, correto? Então existe algo que acontece antes de Cristo. E aí se torna antigo porque está relativo a uma forma que Deus se relacionou com a humanidade antes de Cristo se manifestar. Um pacto. Testamento, pacto, diferente. O Novo Testamento é um testamento, então, um pacto que se manifesta a partir da revelação, materialização do Cristo, do Salvador, certo? Aí, perguntinha, significa que as pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas foram salvas sem ser por Jesus? Perguntinha boa, que o pastor que vai responder depois. Tô brincando. Deixa para o outro dia, né? Temos uma pergunta bem interessante aqui. Se existem 2 testamentos, Antigo e Novo, é porque existem, portanto, 2 pactos, 2 regras. Então quer dizer que as pessoas eram salvas de formas diferentes antes e agora são salvas de modo diferente? Por essa vocês não contavam, né? Sim ou não? Você vai ter que vir para a escola bíblica dominical para poder ter a resposta, né? É essa daqui. Não, tem todo domingo, não acabou não. A salvação, a gente aprende que é por meio de Jesus Cristo. Mas agora eu coloquei uma pulguinha na orelha de vocês. Se tem Antigo e Novo Testamento, como é que se dava a salvação no Antigo Testamento? Quais são, ou quantos livros tem a Bíblia? Vai lá, todo mundo que fez profissão de fé agora. Eu vou sortear o dedo aqui assim, não, brincadeira. Quantos livros tem na Bíblia? Total. 66. Tão esperto, né? Ou estão colando. Só me responde na hora que aparece ali. Quantos no Antigo Testamento? Piscou. Né? E aí, então agora continha de subtração. 66 menos 39, quantos que tem no Novo Testamento? 66 menos 39, vamos lá, caminha. 27, isso mesmo, né? Quais são eles? Aí a gente vai para as subdivisões, tá certo? Se aparecer aqui. Tá aí no... Oi. Ela já tem várias perguntas, vamos ver se elas vão saber, hein? Vamos lá. Antigo Testamento. Divisão dos livros. Pentateuco. Vocês estão estudando o livro do Pentateuco. Penta, assim como o Brasil já foi, né? Penta significa termo grego de 5. Então estamos falando de 5 livros da Bíblia. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Exatamente. Certo? Muito bem. Então agora a gente vai cantar uma música que eu acho que as crianças lembram, se não os mais velhos vão lembrar, e aí a gente vai ver o conjunto de livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Mister Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares,
Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os 39 livros estão no... Muito bem, depois a gente continua com o Novo Testamento. O Velho Testamento, então, ele está dividido desta forma, certo? E se você não decorou a musiquinha, é só decorar. Fácil de pegar essa musiquinha, né? Não sai da cabeça. E aí a gente tem, então, todo o conjunto de livros, onde tem o Pentateuco, a lei de Moisés, certo? A história. Depois nós vamos ter, de fato, livros históricos para narrar toda a história do povo de Deus. Nós vamos ter os livros poéticos, e aí veja que nós estamos falando de uma organização dessa biblioteca, desse conjunto de livros. Não significa que eles estão distribuídos de forma por tempo, tá? Se nós olharmos numa questão de linha do tempo cronológica, nós vamos ter aí vários textos se misturando um com o outro no momento em que foram escritos. A organização que nós temos aqui é exatamente temática. Os 5 livros primeiros, depois históricos, e ao longo de toda essa produção de livros históricos, nós vamos ter aí ordens diferentes também, escritos antes de outros. Os poéticos, que é falar de Deus e das coisas de Deus de forma por poesia, com outro gênero literário, diferente de uma narrativa, certo? E aí nós vamos ter então profetas, que são vários, maiores porque são mais importantes, porque são melhores do que os outros? Não. Mas por quê? Escreveram. E escreveram muito, certo? Então profetas maiores e profetas menores. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Isso aqui é a forma como se lia o Antigo Testamento. Um monte de livro, bíblios, de biblioteca, vários livros. Para ler, você tem que ler da direita para a esquerda, certo? Assim como chinês, assim como japonês, oriental é no sentido contrário, certo? Da direita para a esquerda. Novo Testamento, musiquinha de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João, dos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, sem a cola, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. 27 livros estão no Novo Testamento estão. Veja que nós temos então, portanto, uma outra distribuição que até se assemelha um pouco ao que tem no Velho Testamento, mas com uma característica distinta. Nós vamos ter os evangelhos que vão falar exclusivamente de Jesus, e aí você tem evangelhos que se assemelham nas histórias, Mateus, Marcos, Lucas, e João, que vai sair um pouco da linha do que esses 3 fizeram, porque o propósito é outro, e aí a gente vai esmiuçando no propósito, na forma como foi escrito, no público-alvo, por isso a diferença. Temos um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, correto? Escrito por Lucas, e aí a gente vai então para as cartas de Paulo, que ele vai escrever para várias igrejas. A gente tem as cartas gerais que tem autor conhecido, como está ali, Tiago, Pedro, João, Judas. Contudo, Hebreus é interessante, porque Hebreus não está com um autor identificado. Está num meio termo ali, entre gerais e cartas de Paulo, porque pela característica, pela forma como é escrita,
Quando eu comparo com as cartas de Paulo, parece que foi Paulo que escreveu, mas não tem autor, então eu não posso falar categoricamente que foi ele, certo? E aí então a gente vai para Apocalipse, que um monte de gente tem medo, mas não é para ter medo, porque o fim a gente já conhece. Qual que é o fim? O fim aqui, aqueles que não conhecem a Jesus, que não amam a Jesus, irão para o inferno. Aqueles que conhecem a Jesus, que amam a Jesus, reconhecem como Senhor e Salvador, vão estar aqui nessa terra transformada, correto? Simples assim. Daqui até isso acontecer, vai ter um monte de coisas boas e coisas ruins. Apocalipse vai falar dessas coisas boas e coisas ruins, de forma figurada, certo? Então pode ser que a gente encontre um dragão no meio do caminho aí, né? Aí já é com o pastor. Revelação, a palavra significa revelação. Esse é o grego, tá certo? Então, tá falando grego? É isso aí, né? A pessoa tá falando grego, tá aí, né? O pastor, depois ele lê com calma para vocês aí, né? Ó, a aula tá estendendo porque não tá ajudando aqui. Mas faça ir passando aí. Então a gente tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Gênesis e Malaquias, e aí Mateus e Apocalipse, a gente vai ter um período intertestamentário. Significa que não foi assim, Malaquias terminou de escrever e logo depois Mateus veio Jesus e Mateus começou a escrever. 400 anos separam esses dois períodos. É o chamado período de silêncio. Deus não se revela. Deus não fala com o seu povo durante 400 anos, tá? E aí, por que você fala que é importante citar isso? Porque nós vamos ter algumas coisas interessantes que surgem ao longo desses 400 anos. Bom, 280 a 250 a.C., nós temos a Septuaginta, uma versão da Bíblia do Antigo Testamento, escrita em grego, Septuaginta, porque foi escrito por 70 homens, certo? Traduzida para o grego, e aí então nós vamos ter alguns livros ali. 280 a 250 não está dentro daquele período de 400 que a gente ficou com Deus em silêncio. Perceba, Jesus vem, Marcos 0. Depois de Jesus, depois de Cristo descer, não é? Se eu estou falando que Deus ficou 400 anos em silêncio, é porque antes de Jesus, então, eu tenho 400, de 400 AC a 0, Deus não se revelou. Se Ele não se revelou, não é para ter escrito, não é para ter revelação, não é para ter nada. Contudo, quando a gente vem para a Septuaginta, a gente já vai ter alguns livros que não estão presentes na nossa Bíblia. E aí já vai começar um ponto de divergência, de discordância com algumas outras Bíblias, não reescritas de forma total, mas principalmente com a Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem 66 livros, eles têm um pouquinho mais. E aonde que é esse pouquinho mais? Não é no 27, é exatamente no 36, certo? E aí nós vamos para a Vulgata Latina, que é uma tradução dessa Septuaginta para o latim, língua oficial do Império. E a partir do momento então que a Igreja Católica se torna a religião oficial do Império Romano, nós vamos então ter a tradução para o latim, que é a língua oficial, certo? Ainda trabalhando nessa perspectiva de alguns textos além daquilo que nós temos no Velho Testamento. Aí vem Lutero, 1522, e tem um marco, quando ele traduz a Bíblia para o alemão. Então ele volta para o latim, mais ainda, ele volta para o grego, para o hebraico, e ele traduz então para a língua alemã. Aí nós vamos começar a ter um marco de diferenciar as duas Bíblias, porque agora eu não tenho mais a Igreja Católica Apostólica Romana como única representação do cristianismo, percebe? Eu vou ter agora as ditas igrejas protestantes, que vêm com a reforma. É um movimento histórico que leva também para uma divisão ou uma distinção entre que Bíblia estamos falando. E aí vem então a versão King James, que é um trabalho semelhante acontecendo no movimento reformado da Inglaterra.
Nós vamos ter depois, então, Novo Testamento feito por João Ferreira de Almeida em Portugal, em português, a primeira versão em português do Novo Testamento. Esse trabalho de João Ferreira de Almeida é concluído em 1819 com a versão completa, certo? Que é o que nós usamos hoje, mas aí você também vai ter algumas variações, porque se você for numa assembleia, na congregação, outras igrejas, você vai ter a João Ferreira de Almeida, JFA, atualizada, para não ficar no português de Portugal, e corrigida, certo? Nós usamos a versão corrigida? Não, nós usamos uma outra versão, que é a atualizada e... Isso. Se você pegar a sua Bíblia logo no comecinho, se ela ainda tiver a capa, né, a contracapa aí, essa parte aqui, ó, você vai ver, né, que está lá, revista e atualizada, certo? É a versão ARA, né, com o símbolo. Aí você tem outras. Você vai ter a NVI, que é a nova versão internacional. Você vai ter na linguagem de hoje, nova versão na linguagem de hoje, né? Então você tem várias versões, tá certo? Se você chegar hoje para comprar uma Bíblia num site, numa livraria evangélica, qualquer coisa assim, você vai ter Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do empresário, Bíblia do cliente, não sei o quê, mas todas elas vão ter um padrão ali, que é como que isso foi traduzido do grego, do hebraico, para a língua portuguesa, a partir até mesmo de um referencial que é do João Ferreira de Almeida. Aí você vai ter a corrigida e a atualizada, basicamente essas duas, certo? E a nova versão internacional. Tradução na linguagem de hoje é como se a gente estivesse falando em gíria na Bíblia. É um negócio estranho, tá? Difícil de entender que você está ali de fato lendo a Bíblia e está sendo fiel ao texto original, porque aí você tem que abusar um pouco de certos sentidos e vulgarizar outros termos. Vamos finalizar. Vulgata Latina, então, ela tem a sua reafirmação no Concílio de Trento pela Igreja Católica, num contraponto à Reforma Protestante, porque os protestantes falaram, não, tem alguns livros aí que a gente não concorda, que no Antigo Testamento, o povo judeu, Israel, eles não usavam esse livro. Isso daí foi acrescentado depois, pelo pessoal da Septuaginta, lá nos 400 anos de silêncio de Deus. Então, nós vamos ter aí um ponto de discordância grande. Se alguém não, versão do que foi decidido lá, se alguém não receber como sagradas e canônicos os livros do Antigo e do Novo Testamento, inteiros e em todas as suas partes, como se contém na velha edição Vulgata, e conscientemente os condenar, no caso nós, seja maldito, anátema. Então ele está falando, os protestantes sejam malditos, porque eles estão tirando livros da Vulgata Latina. Então veja, não é só uma questão de versão de Bíblia, tá? Esses livros que foram retirados, ou que é ponto de discordância, eles chamam de deuterocanônicos, porque foram colocados num tempo depois, nós chamamos de apócrifos, ou seja, sem valor, tá certo? Não é palavra de Deus. Tem o seu valor histórico, mas não pode ser entendido como inspirado por Deus. E aí, então, nós precisamos entender um ponto de divergência clara entre nós e a Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto muito simples. E aí isso é defendido pelos católicos. Então eu não estou falando mal deles não, porque isso aqui é fonte deles. Quais são os pilares de revelação divina para a Igreja Católica? Lembra que a gente acabou de falar que para nós a regra de fé e prática é o quê? É a Bíblia, não é? Para os católicos isso se divide em 3. Para os católicos tem igual peso, igual medida, agora que eu não terminar, igual medida, tradição, magistério e Sagrada Escritura. Então a Bíblia vale tanto quanto a bula papal, certo? Então o que o Papa fala é lei, assim como a Bíblia, porque eu estou falando do magistério. Então o magistério é o que decorre do estudo
dos santos da igreja e que tem peso igual. Então, se o Papa fala, é a mesma coisa que Daniel estava falando no livro dele, ou de que Paulo falando nas cartas dele, tem o mesmo peso. Não bastasse isso, você tem ainda outra fonte, que é a tradição. Se ao longo da história a igreja fez isso, continua sendo incorporado então a verdade, tradição. As três coisas são reveladas, as três coisas são a forma como Deus se manifesta e, portanto, tem igual peso. Então eles vão além da Bíblia, percebe? Por isso que tem tanta coisa na Igreja Católica que é diferente do que a gente faz. Por quê? Porque está baseada no magistério e na tradição, certo? Olha que caiu, acho que ficou melhor, não. Apócrifos, então, ele vai ensinar várias outras coisas, tá? Quais são eles? Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Aí a gente vai ter algumas referências aqui do que são escritos, por exemplo, nesses livros, e aí a gente não aceita. Tobias 6 vai falar sobre feitiçaria, 2º Macabeus, no 14, vai falar sobre suicídio, no capítulo 12 vai falar sobre oração dos mortos. De que jeito? Está bem grande o texto, mas vamos lá, ó. Tobias 6, no verso 8. O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, o coração do peixe, e a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Ou seja, faz uma magia, queima o coração do peixe que Deus mandou se pegar lá, e a hora que essa fumaça subir, o espírito mal vai se afugentar. Isso é o que está ali, e é isso que é incorporado então ao texto da Igreja Católica. A pergunta é por quê? Porque isso faz parte da tradição. Isso foi incorporado à prática religiosa e foi atestado pelos papas. Portanto, eu fecho o ciclo falando, a Bíblia também tem isso. Olha lá, Tobias está falando disso. Então, dá validade, correto? Só que o problema é que esse trecho e essa prática entram em contradição com todos os outros 66. Aí eu fico com um ou eu fico com 66. E no caso eles ficaram com os dois. Próximo. Quando a gente olha para 2º Macabeus, Razias, quando ia ser preso, traspassou-se com a própria espada, preferindo morrer horrendamente antes que cair nas mãos dos ímpios e padecer ultrajes indignos. Aí ele vai lá, se fere, cai da torre, não morre ainda, aí ele pega a lança, sai correndo com as tripas, todavia ainda respirando, cheio de ardor, ergueu-se e embora o sangue jorrasse como fonte de horríveis feridas, atravessou a multidão numa correria. Em seguida, de pé, sobre uma rocha escarpada e já inteiramente em sangue, arrancou com as próprias mãos as entranhas que saíam e as lançou sobre os inimigos. Foi assim seu fim, pedindo ao Senhor da vida e do Espírito que lhos restituísse um dia. Não é uma questão de suicídio, é a questão de um suicídio heróico e que eu valido para que, por meio desse ato heróico de suicídio, Deus me dê graça. Percebe? Percebe como tem um negócio complicadinho aí? Para falar o mínimo. Em seguida organizou uma coleta, outra história, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que oferecesse um sacrifício pelos pecados. Opa! A indulgência, lá do século 15, 14, que a igreja construiu o Vaticano com isso, né? Para não falar outra coisa, onde você dava dinheiro para ter o perdão dos seus pecados, está onde? Está aí a base. Com dinheiro, com 10.000 dracmas, eu ofereço para sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Então, já que eu creio na ressurreição, eu vou pagar para ter o perdão dos pecados e aí ir para o céu. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos fossem livres de suas faltas. Eu não estou falando dos vivos. Eu estou falando de pagar para que tenha sacrifício, para que os mortos possam ter seus pecados perdoados. Está entendendo? Lembra do tripé? Tradição, magistério e sagradas escrituras. Eles têm que conversar, mas como é que eles conversam? Quando eu pego livros que foram escritos no momento em que Deus se calou, 400 anos, acrescento no Velho Testamento, e aí eu faço então as coisas conversarem. Só que o problema continua o mesmo. Como que esses textos acrescentados conversam com os outros 66? Já que os outros 66 se opõem a isso.
certo? E por que não aceitamos os livros apócrifos? Já dei alguns motivos aqui. Porque eles não ensinam as verdades que nós entendemos como bíblicas, assim como estão nos 66. E assim nós fechamos a aula de hoje. Dúvidas e perguntas, que eu já estourei, extrapolei, fiz mais do que tudo com o tempo. Coloquem um papelzinho, escrevam, os diáconos, até os diáconos foram embora, brincadeira. Pegam um cestinho para recolher então as perguntas. Eu vou orar, encerrando a nossa escola dominical. Lembrando que hoje nós temos culto com ceia aqui, né? Temos culto também lá no Pirituba. Que Deus possa nos abençoar. Todas as dúvidas, perguntas, anotem. Se não tiver nenhuma agora e quiser trazer para a próxima aula, anota em casa, traz um papelzinho e deixa aqui que a gente vai responder depois. Vamos orar? Oremos. Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversar a respeito da Tua palavra. Nos oriente, Senhor Deus, nos ilumine, para que possamos sempre, pela ação do Teu Santo Espírito, compreendê-la e transformar a nossa vida. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Bom domingo a todos.